The Chosen estreou na Netflix e o que a gente pode aprender com essa série aí maravilhosa? O que ela pode nos ensinar, principalmente pra gente aí, né, que é cristão e tudo mais e que trabalha aí com cultura? O que ela pode ensinar pra você? Você que é quadrinista, você que escreve história, você que trabalha aí na área e quer desenvolver isso tudo, assiste esse vídeo que é pra você, porque eu vou dar dicas muito bacanas do que a gente pode aprender com The Chosen. The Chosen é uma série que pretende contar sobre a vida de Jesus e seus discípulos através de uma perspectiva mais humana e parecida com aquilo que era na realidade. Eu acho que a série The Chosen é a que se aproxima mais daquilo que realmente era na época de Jesus, daquilo que a gente vê sendo relatado na Bíblia e também relatado por outras fontes, por historiadores e tudo mais. É muito parecido, você vê que ali que a produção ela tem um cuidado de botar as roupas como eram da época parecida, não só as roupas, as construções e tudo mais, mas a cultura ali da época ela é muito próxima daquilo que era realmente. Eu acho que essa série do The Chosen ela acerta muito em se aproximar do que era na época. A gente tem muitas produções de Jesus, e muitas produções de Jesus aí de Hollywood, ou de outros lugares também, como aqui do Brasil, né, como as novelas da Record e tudo mais, mas eu acho que The Chosen consegue acertar muito mais aí na questão cultural da época, aquilo que se aproxima do que era mesmo. E você vê que tem ali um cuidado, um estudo teológico, não só o estudo teológico, mas o estudo também arqueológico e sociológico da época para o pessoal fazer a série, e é o que chega ali mais próximo do que quando a gente estuda e a gente tem que é as outras produções. Que algumas outras produções, quando a gente vai ver, parece que é muito mais ali parecido com a questão mesmo de cinematográfica, tudo mais. Você vê que tem uma pompa maior e ali você vê que o pessoal está preocupado em se aproximar. E não só isso, a relação dos discípulos e também as histórias são muito bem representadas, além de trazer boas costuras de roteiro. Rafa, o que é uma costura de roteiro? É quando o roteiro ele precisa criar alguma história para poder explicar para a gente um contexto da época ou ligar acontecimentos. Porque a história bíblica ela é narrada a partir das características literárias dos judeus da época, dos hebreus da época. Ou seja, não é parecida com a nossa. Para você ter uma ideia, os judeus na época, alguns não ligavam muito para a questão de cronologia. Às vezes ele contava um acontecimento que acontecia depois, antes, e um acontecimento que acontecia antes, depois. A gente vê isso nos livros acontecendo e tudo mais. Às vezes eles contavam um acontecimento e depois de um bom tempo contava outro e tudo mais, ou ia narrando a partir de uma determinada perspectiva. Então você precisa costurar o roteiro. Quando a costura ela é bem feita, ela corrobora para a história, ela levanta a história, ela te explica a história, porque no cinema você precisa e na televisão você precisa contar várias partes para que o telespectador entenda. Quando não é bem feita, aí ocorre a famosa encheção de linguiça que a gente fala, né? Que a gente fala assim, nossa, essa série está enchendo linguiça. É porque não fez uma boa costura de roteiro. E The Chosen faz uma boa costura de roteiro, mas tem coisa que ela pode nos ensinar sim agora que ela chegou na Netflix. E tá aí na Netflix, tá na Globoplay também e tá no app da Angel Studios. Mas eu quero falar aí uma coisa muito legal dessa série. E você que faz história, pega agora um caderno, um lápis ou abre um bloco de notas aí do celular e anota aquilo que eu vou falar, que é muito importante. A primeira coisa que The Chosen, a primeira lição que The Chosen nos ensina é que cultura também é missão. E isso daqui você pode pegar e mostrar o seu vídeo lá para o seu pastor, para o seu líder de jovens ou para qualquer pessoa que trabalha aí com igreja e que você conhece, porque a gente precisa entender que cultura e cultura pop também é missão. E o que é a cultura pop? O que é isso? Cultura pop, para explicar no grosso, é tudo aquilo que é filme, série, história em quadrinhos, mangá, anime, tudo isso, games, música, é chamado de cultura pop. E a cultura, ela é uma coisa que influencia muito. Ao contrário do que muita gente pensa, essa questão toda do entretenimento e tudo mais, ela ensina a gente. E ela é
colocada justamente nessa questão para ensinar. Muitas vezes você fala assim, ah, eu só vou ali me divertir assistindo alguma coisa, mas mal você espera que você está sendo influenciado. E a cultura, ela é algo missional também, porque a cultura hoje ela é usada justamente para falar conosco muitas visões de mundo. E repara uma coisa que eu vou falar com você. Muitas das vezes a gente não consome coisas que têm a ver ali com o cristianismo ao longo da semana. Às vezes a gente só consome coisas que têm a ver ali com a Bíblia e tudo mais, nas 2 horas que tem ali da igreja, e toda semana restante a gente acaba passando ali consumindo coisas que têm outras visões de mundo. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem muito contato com outras visões de mundo, quando a gente vai chegar na igreja e ter contato com a visão de mundo cristã de Deus, é muito pouca. Por isso que muitas das vezes na nossa mente se torna mais normal outros tipos de pensamento. Por isso que muitas das vezes nos nossos desejos a gente vê muito mais tentação do que deveria, porque a gente tem muito mais contato com outras visões de mundo. Eu não vejo problema em a gente ter contato com outras visões do mundo. Acho que a gente tem que ter até para conhecer, até para dialogar e até também para falar da nossa fé com essas visões de mundo e tudo mais, mas o que acontece é que a diferença muitas das vezes é discrepante. A gente precisa ter essa questão de usar a cultura aí como missão por conta de 2 coisas. A primeira coisa é que os cristãos eles também precisam ali ter uma voz na cultura pop. Eu não sei se você já reparou, mas geralmente quando o pessoal vai representar cristão, eles representam cristãos ou como hipócritas que não podem viver ali a fé, ou então com pessoas, às vezes, as igrejas problemáticas, pessoas falhas de caráter. É óbvio que a gente tem pessoas hipócritas dentro das igrejas? Sim. É óbvio que a gente tem igrejas que são falhas de caráter? Sim. Que são problemáticas? Sim. Mas a gente também tem muitas pessoas que têm ali a sua fé, que são fiéis à sua fé, que trabalham na sua fé, que são de caráter, assim como temos muitas igrejas sérias, que cumprem ali o cristianismo, que decidem de fato cumprir a Bíblia, embora seja a minoria, decidem cumprir a Bíblia. Mas você vê essas igrejas sendo representadas na cultura pop? Você vê? Não, é muito pouco. Um exemplo que a gente tem é, por exemplo, do Noturno, no desenho do X-Men, que é um cristão muito bem representado, mas me fala outro, a maioria é muito mal representada. Então a gente precisa ter uma voz, porque como muitas das vezes nós somos mal representados, na cabeça das pessoas acaba ficando que a gente é o vilão da história. Acaba ficando que o cristão é hipócrita, que toda a igreja não presta. E aí você vê as pessoas tendo algumas coisas como por um exemplo. Ah, todo cristão é preconceituoso. Mas por que está essa ideia de que todo cristão é preconceituoso? Porque a gente vê isso sendo disseminado na cultura. Mas deixa eu te falar uma coisa, será que todo cristão é preconceituoso? Eu acho que não. Porque muitos cristãos que eu conheço aceitam um monte de pessoas que a sociedade não aceita e a sociedade não está nem aí. E isso ninguém fala. Né? Ninguém fala, às vezes, quando a igreja acolhe ex-drogado, ex-traficante, né? E dentre outras pessoas também aí que a gente vê que são muitas das vezes colocadas à esquerda da sociedade. Isso ninguém fala, mas que a gente tem muitos cristãos que tratam bem as pessoas e que valorizam as pessoas, tem, mas você vê isso sendo representado na cultura? Por isso que a gente precisa ter gente na cultura, por isso que a gente precisa ter produções cristãs, né? Para ser uma voz, para as pessoas também entenderem como que é de fato dentro da igreja, né? E além disso, o segundo motivo é para a gente edificar as pessoas, né, dentro da igreja, e não só isso, ensinar também as pessoas que estão fora o que é a palavra de Deus, porque hoje muitas das vezes as pessoas elas não vão parar para ir no culto, mas as pessoas elas vão parar para assistir alguma coisa. Segunda coisa que a gente aí aprende com The Chosen é que financiamento coletivo pode dar certo. The Chosen é a série que tem o maior financiamento coletivo. O que isso significa? São pessoas que doam para a série acontecer. E é uma série de muita qualidade, e é uma série ali que funciona. E isso é muito bom. Mas eu acho que isso precisa ser mais. Nós que estamos aqui podemos sim contribuir com diversos projetos e devemos ter a cabeça de não só contribuir com The Chosen, mas contribuir com outros projetos também. Aqui no canal eu sempre apresento os projetos, como por exemplo Bálsamo, Sede de Justiça, projetos como XGS, do Cultura Bíblica, dentre outros aí que usam no financiamento coletivo, que é uma coisa muito legal que você também pode pegar e ajudar aí a contribuir, porque são projetos demais, são projetos legais, e isso dá certo, sim.
Por quê? Porque são pessoas que entendem que é uma missão e que The Chosen pode chegar aí em muito lugar, mas não só The Chosen, outras coisas também podem chegar. E aí tem a questão, financiamento coletivo dá certo. Aí eu pergunto para você que faz história, como é que você está fazendo o seu financiamento coletivo? Como é que você está construindo o seu público? É uma coisa aí para se pensar. Eu estou pensando até em gravar um vídeo aqui sobre redes sociais, mas em breve eu vou gravar aqui e tudo mais. E a última coisa aqui que eu quero falar, que é a terceira lição que The Chosen nos ensina é que sim, nós podemos fazer coisas boas, produções de audiovisual com a qualidade excelente. Isso é provado porque chegou aí na Netflix The Chosen. Eu acho que chegou atrasado na Netflix The Chosen, ou em qualquer outra serviço de streaming, porque The Chosen é muito bom, The Chosen é muito bem feito, é muito bem produzido. E tem muita coisa bacana cristã que é muito bem produzida. Aqui no canal Comics Review eu sempre falo de coisas cristãs que são bem produzidas, né? Eu já falei de série ali no Comics Review News, que era a série da Yasmin e tudo mais. Já falei de Yasmin Veríssimo, já falei de desenho animado também aqui, já falei de história em quadrinhos. Então tem muita coisa que você pode se inscrever aqui no canal e assistir e acabar vendo, que são coisas legais, são coisas de qualidade. Mas isso prova pra gente que a gente pode fazer. Agora imagina mais coisas como The Chosen aí, chegando na Netflix, chegando aí em outros serviços de streams, que a gente pode ver que é muito legal mesmo essa questão toda aí do The Chosen chegando, porque prova que os cristãos podem fazer coisas boas e essas coisas podem chegar nas grandes plataformas. A gente não está muito atrás, não. E além disso, tem uma outra coisa que eu quero falar aqui, que embora eu entenda que a gente faz coisas boas, a gente ainda tem um desafio como igreja, como cristãos, que é o desafio de mostrar para as pessoas histórias comuns dos dias atuais e histórias de fantasia. Eu acho que a igreja ela tem ali uma aceitação muito grande sobre histórias que são bíblicas. Então, por exemplo, vai ter uma novela bíblica faz sucesso, vai ter um quadrinho bíblico faz sucesso, vai ter uma série bíblica faz sucesso. E aí, quando a gente vai representar ali alguma história da atualidade e tudo mais, não faz tanto sucesso assim. Muitas das vezes a gente trata com preconceito. Muitas das vezes eu vejo que estão falando, ai meu Deus, vai ter tal coisa em determinada história. Não pode. E isso acaba minando essas histórias. Tem diversos testemunhos maravilhosos que podem ser contados, mas porque às vezes a gente trata com preconceito, séries cristãs atuais, filmes cristãos sobre a vida atual, não é tão bem retratado assim. Às vezes fica água com açúcar. Um testemunho que era para ser maravilhoso, por conta, às vezes, aí, de um politicamente correto que a igreja acaba inventando. Então a gente precisa saber como representar essas histórias de maneira de qualidade profunda, sem ser ali, sem ferir alguma coisa da fé e tudo mais. Tem um exemplo muito bacana que não é da igreja, mas que é aí secular, que é a série da Turma da Mônica. A série da Turma da Mônica, ela consegue representar muita coisa profunda sem ser ali, sem ter coisa, assim, sem ter pecado, para falar a verdade, assim, falar a verdade, sem ter ali coisas que a igreja considera errado, considera pecado, mas conseguiu representar. Acho que esse é o caminho para muitas produções cristãs e tudo mais. E outra coisa, fantasia, que a igreja também não tem ali a questão de aceitação tão positiva. E isso é ruim, porque a gente tem as maiores fantasias do nosso lado, que é o Peregrino, que é Crônicas de Nárnia, que é o Senhor dos Anéis. E essas fantasias são justamente feitas para mostrar o cristianismo e para representar ali o cristianismo, tanto para os cristãos quanto para as pessoas que não são cristãs ainda. E elas são boas porque elas permitem a gente refletir coisas da nossa realidade, coisas às vezes que a gente não iria fazer em histórias ali reais e tudo mais, ou atuais, baseado em fatos reais, mas aí a gente pega e faz ali na fantasia, sem contar que tem uma abertura muito grande ali para o público que não é cristão. Então as histórias de fantasia elas deveriam ser mais aceitas
e tudo mais, até porque, gente, Jesus foi o maior contador de história. E muita história que Jesus contou nas suas parábolas era cheias ali de representações e reflexões da realidade. Jesus sabia contar histórias, Jesus sabia envolver as pessoas na sua história. E aí eu pergunto, por que a igreja abriu mão de contar história para as pessoas para falar do evangelho? Fica aí nessa reflexão. Não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de garantir Supermanos. Me fala aí o que você acha dessa última pergunta que eu te fiz. Por que a igreja deixou de contar histórias? E comenta aqui embaixo, segue as nossas redes sociais e até a próxima.